conosco. Ok. Bom, pessoal, eu preparei, na verdade, assim, um conjunto de slides com diferentes, com alguns pontos que, na verdade, são provocações que eu acho que a gente tem que conversar e discutir, né? E quando a gente fala de rumos e perspectivas, acho que muito, né, é uma tradição do nosso campo, né? Isso ser discutido, ser trabalhado em conjunto, né? Coletivamente, né? Tá? Né? Tá? Mas assim, então, começando um pouco da história, né? A nossa área não é tão nova como a Área 51, né? Que foi criada no final do ano passado, né? Essa área dos cursos dos profs, né? Que são os cursos de formação de professores para educação básica, né? Que foi criada para agregar cursos que estavam espalhados entre diferentes áreas de avaliação e tinham, né, discussões na hora da sua avaliação, porque é quem avalia, né? Tá? Então, na última quadrenal, acabou se montando um comitê separado para julgar só os profs, né? E aí, qual prof julga, né? Entendeu? Então, por exemplo, o prof. Saúde ia para lá ou ficava na saúde coletiva, né? Chegou a se gerar essa dúvida, mas não, não, não. Ah, não, esse comitê vai ser só para os... Então, agora ficou mais claro, né? Cria uma área dos profissionais desses cursos de formação de professores da educação básica, né? E eles vão para lá, os outros profs ficam nas suas áreas, os outros chamados profs, né? Como prof. Saúde, tá? Bem, a saúde, a pós-graduação na nossa área, né, o nosso primeiro programa, tá, é o programa da saúde pública da Faculdade de Saúde Pública. Foi criado em 1970, tá? Dentro da medicina, tá? A área de avaliação na CAPES é criada em 93, tá? Então, assim, já é uma área, vamos dizer assim, mais nova, né? Tá? Mas no CNPq, o nosso CA é criado apenas em 2003, né? Tá? Até então, a gente também era julgado, os nossos processos, junto com a medicina. Tá? E isso, durante um tempo, nos custou, né, alguns embates no processo de avaliação. Porque, por exemplo, lá atrás, mesmo quando foi criar, quando já era na CAPES criada a área, como a gente está dentro do Colégio da Vida, né, o processo de avaliação era fortemente guiado pelos parâmetros da medicina, tá? Isso foi algo, uma batalha de muito de longo tempo, né? Rita teve um papel importantíssimo nisso, Rita e Guilherme, né? No sentido de delimitar claramente que a saúde coletiva não pode ser guiada única e exclusivamente pelos parâmetros de avaliação da medicina, principalmente no que diz respeito à produção científica, né? Que culminou nessa última quadrenal, quando nós conseguimos, né, ir para o modelo de Qualis Referência 2. Tá? Então, assim, a nossa área, né, começa em 1970. Se a gente olha 2001, nós tínhamos 15 programas em 2001, tá, na área. Tá? A gente passa opa, a gente passa os primeiros 10 anos, até 2010, a gente tem uma rápida expansão da área, né? A gente sai de 13 programas em 2001 acadêmicos para 36 em 2010, tá? E o nosso número de programas profissionais aumenta de 2 para 13, tá? Essa expansão continua, né? E a gente, principalmente, né? A gente tem uma aceleração ainda até 2017 dos dois lados e depois o crescimento segue mais dos programas profissionais, né? E a gente chega, hoje a gente tem 56 programas acadêmicos e 43 profissionais, tá? Então a gente tem hoje na nossa área 99 programas, tá? Talvez a gente caia para 98 porque tem um pedido de fusão de 2 programas de uma mesma universidade, tá? Então, hoje, vamos dizer assim, a nossa área tem praticamente, eu diria, 100 programas em funcionamento, tá? Se a gente olha a distribuição, tá, a gente observa, tá, que essa distribuição não é igual dentro do Brasil, né? Tá? A gente tem apenas 2 programas acadêmicos no Centro-Oeste, tá? Na região Norte,
a gente observou uma expansão, a gente sai de 2013 de um programa, hoje nós temos 5 programas, e já temos 2 programas de doutorados na região norte, tá? A gente tem um programa de doutorado em Rio Branco, no Acre, e um outro em associação em Manaus, tá? Associação das três instituições de Manaus, tá? Mas mesmo em regiões onde aparentemente a gente não tem problema de distribuição, como no Nordeste, né? Se a gente olha o Nordeste com uma lupa, né? Um olhar mais cuidadoso, a gente observa, né? Que no interior do Nordeste a gente tem poucos programas, a gente tem apenas 5 programas de pós-graduação, tá? E agora, e tínhamos apenas um doutorado, agora temos 2, né? A gente aprovou na última APCN um segundo doutorado em Vitória da Conquista, né? Programa que, aliás, está fortemente ligado ao FMG, né? Tá? Se eu não me engano, né? Vocês tiveram um papel muito importante que eu saiba, na criação, né? E na consolidação desse programa, inclusive com o Dinter lá em Vitória da Conquista, né? Rafael, né? Tá? Então, acho que isso é um papel também dos programas já consolidados, tá? Essa solidariedade e essa colaboração para criar e consolidar novos programas em regiões com baixa densidade de programas, tá? Nos programas profissionais, hoje no Norte, nós não temos nenhum programa, exceto os polos do Prof. Saúde, tá? Mas a gente não tem nenhum programa baseado, né, numa IES única e exclusivamente do norte do Brasil, tá? Bem, a distribuição de notas, tá? A distribuição de notas, indicando até a própria maturidade da área, a consolidação da área, a gente observa entre 2013 e 2021 uma tendência as notas caminharem para os conceitos mais elevados, né? A gente observou na última quadrienal um importante aumento dos cursos 5, tá? Como também dos 6 e 7, né? No que diz respeito aos cursos 7, a gente passou de 3 para 6 programas, tá? Nós não somos a área com mais programas 6 e 7, proporcionalmente, tá? Mas estamos entre as 10 áreas com maior percentual de programas 6 e 7, tá? Como também observamos um aumento no percentual, no número de programas 4, que é um reflexo daqueles programas nota 3 que mudaram, né, estão em processo de consolidação, tá? Essa mudança é reflexo tanto da consolidação da área, como também das mudanças no processo de avaliação dos programas, né? Já foram botadas em curso na última avaliação, tá? Com a incorporação de novos elementos, não apenas quantitativos, tá? Da produção e do impacto do programa, tá? Os programas 4 ou superior, a gente observa que na região norte a gente tem um menor número percentual de programas, tá? Já no Sudeste, hoje, 100% dos nossos programas acadêmicos são pelo menos nota 4, tá? Né? Tá? Mas a gente realmente, hoje, nosso esforço deve ser centrado na região norte, tanto no sentido de criação de novos programas, quanto ações para consolidar os programas lá existentes, tá? E isso a gente tem investido, já se havia investido, já se vinha colocando energia antes, tá? O Rita e Guilherme, e a gente seguiu nos últimos anos, né, trabalhando no sentido de aumento, de consolidar, tá? Quanto ao percentual de aumento, olhando as notas anteriores, a gente observa que os cursos nota 3, 40 e poucos % deles subiram de nota, tá? Passaram para 4, tá? O percentual de aumento foi menor nos 5, porque aí o gargalo é um pouco mais, né, complicado, porque não basta apenas o programa atingir os conceitos, o programa tem que, para ser elegível a nota 6 e 7, o programa tem que ter um perfil claramente diferenciado dos demais, tá? Então, vamos dizer assim, mas mesmo assim nós tivemos 20% dos nossos programas 5 passaram para nota 6, tá? E quase metade dos programas
6 passaram para 7, né? Entre eles o da UFMG. Né? Tá? Aqui é a distribuição de notas dos programas profissionais. Tá? Para os programas profissionais não tem curso 6 e 7 por uma questão de processo de avaliação. Tá? Porque o curso, para ser elegível para nota 6 e 7, ele tem que ter concluído orientações de doutorado. Como os doutorados profissionais, depois de muita briga, né, interna na CAPES, né, um debate longo e cansativo com outras áreas que eram contrárias à criação dos doutorados profissionais. Tá? A gente conseguiu, mas vamos dizer assim, os cursos foram implementados em 2019 e 2020. Então, nenhum curso chegou na avaliação já tendo concluído. Então, nenhum curso era elegível. Então, por isso a gente tranca, né, a nota no 5. Mas a gente observa que os nossos cursos profissionais tiveram uma evolução, tá? E muitos dos programas 3 passaram para 4 e muitos dos 4 passaram para 5, tá? Isso a gente já está vendo como reflexo o pedido de novos cursos de doutorado profissional, tá? Estão chegando. Bem, falando um pouco de algumas questões que para levar a discussão de perspectivas, né? A produção bibliográfica dos PPGs, tá? Quando a gente olha a posição relativa da produção brasileira ao longo do tempo, tá? A gente observa, e aí eu trago os dados de 2021 e 2022, aqui eu estou usando o SJE, tá? Então isso aqui é produção em periódicos indexados na Scopus, tá? A Scopus usa a base SJE, tá? E aí eu olho o Brasil, tá? A nossa posição relativa, tá? Saindo de 2003, aumentou, né? Nesse momento, assim, desde 2013, a gente vê que nas diferentes áreas, a nossa posição não dá para dizer que caiu ou subiu, porque são flutuações e são números muito próximos, né? Então, quer dizer, em Health Social Science caiu de quinto para sétimo, mas se a gente vai ver o número de papers, se publicasse mais 10 papers, 15 papers, passava, tá? Tá muito, é aquele miolo, tá? Então eu diria assim, que a gente alcançou uma posição de estabilidade, né, na nossa produção relativa, que eu acho que é uma questão claro que é importante numa discussão interna quando a gente diz, não, a nossa área está internacionalizada, tem uma posição de destaque, né? Isso eu acho que é uma questão da gente discutir lá na CAPES com as outras áreas, né? Porque essa questão numérica me preocupa quando a gente passa a valorizar os números de produções, tá? Né? Dos 21 pesquisadores mais citados do Web of Science do Brasil, 5 são da saúde coletiva, então isso também aponta, né, a consolidação da área, tá? Na última quadrienal, 33% da nossa produção foi em periódico A1, tá? A gente tinha 36.543 artigos classificados no Qualis, na quadrienal. Foi pouco artigo que o povo publicou, né? Tá? E bem mais da metade da nossa produção foi no extrato A. Tá? E aqui eu estou falando tanto de periódicos classificados pela saúde coletiva como por outras áreas. Tá? Bem, agora, quando a gente olha a média de artigos publicados por docente permanente por ano, tá? A gente observa um claro aumento. Tá? E isso é uma... Então, a gente saindo de 2004 a 2006, em média, cada docente permanente publicava 2,4 artigos. E a gente chega a 2017 e 20 com, em média, 4,4 artigos por ano. Tá? Ou seja, estou dizendo que, em média, cada docente permanente, nos 4 anos do quadriênio, publicou 18 artigos. Tá? Cada um. Elis, Rafael, eu. Quer dizer, cada um, na média, tinha 18 artigos. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é isso que nós temos que começar a perguntar, a se questionar. Tá? Eu ia trazer o post, mas eu resolvi não trazer para não criar mais confusão, tá? Porque ontem gerou um grande debate no nosso grupo de WhatsApp, né, dos coordenadores de área, tá? Porque a CAPES publicou no seu perfil do Instagram que em 2023 o Brasil publicou 150 mil artigos, tá?
E aí esse colega pergunta, isso aqui é verdade? Tá? Aí eu fui olhar no SJR, tá? Ou seja, o que está no Scopus. Só no Scopus tem 93 mil artigos brasileiros, então deve ser verdade. Tá? Aí a questão que todo mundo trouxe, será que a agência deveria estar enfatizando isso, esse número quantitativo, né? Tá? No momento que nós estamos querendo trazer a discussão para a qualidade da produção? Tá? Então, quer dizer assim, será que eu enfatizar, nós estamos aumentando a nossa produção, isso é bom ou é ruim? Né? Isso é um debate, né, que está tendo, né, que tem que ter. Se a gente olha em 2017 a 20, né, a mediana da pontuação, e aqui inclui pontos de livros e de artigos, tá, era de 354 pontos por docente permanente por ano. Tá? Né? Tá? Com uma clara distinção entre os programas, tá? Se a gente vai para o meio termo, e aqui eu estou falando só de artigo, não estou falando de livro, porque no meio termo nós não tínhamos quais livros. Vejam que a gente já bate em 290 pontos, quer dizer, provavelmente se eu botasse quais livros, ia passar dos 350 pontos. Tá? Então, quer dizer, provavelmente, né, uh, essa média de 4,4 vai na quadrienal, nós vamos subir mais, tá? Então, assim, quando a gente vai para os desafios, tá? A gente tem que discutir muito isso, tá? E aí eu queria primeiro fazer uma pausa nessa discussão, e eu vou voltar nessa discussão, tá? Bom, já no quadriênio anterior, se começou a discutir muito isso na CAPES, tá? A questão do uso de indicadores qualitativos, tá? As áreas, tá? Algumas coisas elas foram todas obrigadas a fazer, tá? Claro que cada uma olhou com o seu viés, tá? E aí teve área que, por exemplo, ao pedir a produção indicada do programa, simplesmente calculou o índice H do programa, não fez nenhuma análise real qualitativa, tá? Outras áreas não. Mas já na quadrienal, né, se trabalhou com teses e dissertações indicadas, chegou a se ter uma discussão, por exemplo, de sortear teses, mas aí tem aquele medo da judicialização, porque daqui a pouco um programa pode dizer que certeza, que garantia eu tenho que vocês não foram lá fuçar as minhas piores teses e, por acaso, sortear as piores teses, né? Tá? Então, sempre vem o jurídico, né, Elis? Tá? Né? Então, a gente acabou trabalhando com a questão de indicação de teses. Os programas foram pedidos, foi solicitado que indicassem as suas melhores teses, os seus melhores egressos, tá? As suas melhores produções, tá? E também foram pedidos que contassem os seus casos de sucesso, os seus casos de impacto. E aí vem uma pergunta: o que é impacto? Tá? Impacto, né? Por muito tempo, a gente teve uma tendência a olhar impacto como o número de publicações ou número de citações. Impacto não é só isso, tá? Impacto pode incluir mudanças de políticas, né? Então, por exemplo, teve programa da nossa área que na pandemia da Covid teve um papel fundamental a partir de seus projetos em subsidiar, né? Inclusive o STF nos julgamentos das políticas, né, de proteção dos povos indígenas, tá? Contra a Covid. Isso é impacto? Claro que é impacto. Impacto de oriundo de uma atividade de pesquisa. Ah, não gerou citação de paper, mas gerou outra citação, né? Tá? A gente tem trabalhos de pesquisas de programas brasileiros que subsidiaram leis no Brasil e fora do Brasil, né? Isso não é impacto? Isso é impacto, sim, tá? Né? Então, quer dizer, o Rafael resolve uma pesquisa dele, subsidia
né? O imposto do pecado, né? Tá? Né? Isso não é impacto, né? Tá? Claro que é impacto, né? Tá? Então, assim, a gente precisa, antes de mais nada, alargar o nosso conceito de impacto, porque a gente ainda está preso muito nessa questão de impacto como sendo, citação ou patente, né? Tem áreas que impacto para eles é bom, isso é para uma área tecnológica, né? Eu até sei que alguns programas nossos têm patentes, né? Mas é mínimo, tá? Tá? Mas a gente precisa, né, ampliar essa discussão do que é impacto, né? E isso ficou muito evidente, tá? Durante os 4 anos anteriores aí, né? Tá? Porque a CAPES teve várias vezes seu orçamento cortado, né? E a gente, como coordenador, tinha um grupo de coordenadores de área do qual eu fazia parte, que a gente ia ao Congresso, tá? Negociar com a presidência do Congresso e com a Comissão de Educação, né, da Câmara, suplementações de verba para a CAPES, via emendas ou via alguns outros mecanismos, tá? E mais de uma discussão dessas lá na Câmara era perguntado, tá, mas qual é o impacto da pós-graduação, né? E aí, eu me lembro, mais de uma vez a gente veio conversar isso com os programas e muitos, eu tenho não sei quantas publicações, eu tenho citações. Não, não, não é isso, pessoal. A gente precisa mostrar impactos reais, né? Na vida, na saúde, no nosso caso, na saúde da população, tá? Então, esses indicadores a gente já trouxe na última quadrenal, tá? Eles foram muito úteis, primeiro, inclusive na avaliação dos cursos, não só dos cursos 3 e 4, como também dos 6 e 7, ao deixar muito claro os impactos que esses programas estavam tendo, tá? Né? E permitiu mudar, né, a perspectiva da avaliação. Quer dizer, eu não estou mais olhando apenas número de artigos, pontinhos. Tá? Bom, então assim, essa questão do aumento da produção científica, se é bom ou ruim, tá? Eu estava, por acaso, preparando aqui, eu fui rever, né? Eu não fazia ideia que era tão antigo, né? Tem um editorial da Marília, né, nos cadernos, que é de 2013, mais do mesmo, né? Vale a pena ser lido e ser relido toda hora, né? Tá? Porque, assim, o que esse editorial traz é o que a gente ainda está observando, tá? E que a gente observa tanto quando a gente está aqui, quando a gente está sentado em outros lugares, olhando projetos submetidos, por exemplo, né? Muita coisa é replicação de estudos prévios, tá? Ok, tem coisas que eu preciso replicar, mas tem coisas que eu não preciso replicar, tá? Tá? Uma baixa contribuição para o avanço do conhecimento, tá? Muitas vezes salame científico, né? Quando a gente está sentado como editor de periódico, vira e mexe, a gente observa isso, tá? Muitas publicações com baixo uso de novas estratégias alternativas para aumentar a inferência causal, né? Tá? Então parece assim, porque o Rafael em 2000 não sei quando estudou tal coisa, eu vou fazer de novo esse artigo, né? Não, vamos fazer melhor, né? Vamos avançar, tá? Então assim, eu acho que a gente tem que parar e pensar um pouquinho nisso, né? Tá? Claro que esse aumento da produção é muito estimulado pela nossa forma de avaliar. No momento que a gente bota ênfase na pontuação do Qualis, eu estou dizendo o quê? Né? Que vale mais a pena eu acumular, né, X artigos do que um artigo, ou 2 artigos. Né? Vai me dar mais pontos. Tá? Né? Então, isso é algo que precisa mudar. Né? A gente tem discutido muito isso, tanto no âmbito de CAPES como de CNPq, né? A necessidade dessa mudança, porque assim, se a gente sai do Brasil,
né? Eu faço parte de comitês de outras agências internacionais, né? O que se pede lá fora não é número de artigos, né? Se pede, bom, quais são as produções mais importantes dentro das linhas de pesquisa ou relacionadas à tua proposta que está sendo enviada agora? E por que que essas produções são importantes? Eu tenho que ser capaz de dizer o que eu estou fazendo, por que que é, né? O que eu fiz, né? Qual foi a contribuição, né? Tá? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa urgentemente, né? E, inclusive, quando a gente está falando dos alunos da pós, né, pessoal, pensar nos concursos, tá? Quer dizer, os concursos, na verdade, não deveriam avaliar, pesar o currículo na balança, né? Eu acho que o mais importante seria a defesa do memorial, onde o aluno chegasse e dissesse, olha, eu fiz isso e por que que isso é importante, qual foi a contribuição, qual foi o meu papel nisso, né? Tá? Isso é uma questão que a gente precisa voltar a discutir. Precisa discutir mais, na verdade. Tá? A gente tem discutido. Tá? E aí vem os lados nefastos, né? E a gente está falando de alunos, então é importante. É a produção em periódico C. O que é periódico C, pessoal? Uma pequena parte do C são aqueles periódicos novos, que não estão em base nenhuma, que não tem indicador, tá? Mas ou não são periódicos científicos, tá? Então, por exemplo, uma revista técnica, tá? Mas a grande parte disso aqui são periódicos predatórios, tá? Ou como dizia um colega meu, que foi coordenador das Biológicas 3, que é professor de Uberlândia, que, na verdade, biologicamente nós estávamos errados, porque eles não são predatórios, eles são parasitários, tá? Tá? Que a gente deveria chamar de periódicos parasitários, tá? Vejam que em 2017, 13% da nossa produção na nossa área estava em periódicos no extrato C, tá? Claro, aí saiu o Qualis, mostra esse percentual. Mas mesmo assim, no meio termo, 5,5% da nossa produção era em periódicos C, predatórios. Sendo que quando eu olhei o top 10, os 10% onde tinha mais produção, entre o top 10 estava uma dessas revistas predatórias. E são aquelas revistas claramente predatórias. Tá? Essa, top, era uma claramente predatória. É uma daquelas que fica mandando mensagem, que olhou a apresentação de vocês num congresso de iniciação científica e diz que teu artigo está aceito, né? Tá? Umas têm um nome bonitinho em inglês, tá? Tá? Mas são, assim, são revistas claramente predatórias. Eu acho que a gente precisa, urge, discutir internamente, né, o que são periódicos predatórios, né, tá? E que isso, publicar com esse tipo de periódico é uma completa perda de dinheiro, porque eles cobram, tá? E de tempo, tá? E não vai contar para nada. E pode eventualmente contar mal, porque se eu chego lá com um currículo com muito artigo em revista predatória, pode ser que uma banca de um concurso pense, ih, né? Vamos dar um. Tá? Então, assim, isso é uma questão que a gente urge essa discussão, tá? Urge essa discussão, tá? Dos periódicos predatórios, tá? Que a gente tem que fugir deles, tá? Desses claramente predatórios, tá? Então, assim, a gente precisa discutir as mudanças no processo de avaliação, tirar ou diminuir a ênfase na qualidade, na quantidade e aumentar a ênfase da qualidade da produção. E aí, claro, a gente precisa construir indicadores, né, e o processo de avaliação dessa qualidade, tá? Eu acho que a Quadrienal mostrou que é possível avaliar a qualidade, tá? Porque a gente fez, e fizemos com relativo sucesso, a avaliação da qualidade tanto de teses indicadas quanto da produção indicada do programa. Os programas eram pedidos que indicassem as suas 8 produções mais relevantes do quadriênio.
tá? E o relato da comissão ao final foi: isso permitiu trazer um olhar muito melhor do programa, conhecer melhor o programa, tá? Então, assim, quando a gente trouxe isso aqui à discussão a primeira vez, muita gente dizia: é difícil avaliar a qualidade, como é que eu vou julgar a qualidade? Pessoal, é possível, tá? É meio chato, mas é possível, tá? E uma última discussão: nós precisamos do Qualis? Eu, particularmente, acho que não, tá? Se a universidade quer Qualis para fazer para concurso, ela que crie uma comissão e faça, tá? Mas a gente não precisa do Qualis. A gente precisa pensar outras formas de avaliar a produção, tá? Né? Tá? Se quiser continuar mesmo no quantitativo, né? Tá? Por exemplo, né, algumas coisas que a gente tem discutido, tá? No sentido dos programas apresentarem as suas produções mais relevantes por linha de pesquisa e área de concentração, tá? Então, acho que isso seria uma estratégia importante do programa, até do programa olhar para si. Bom, será que as minhas linhas de concentração e linhas e áreas estão tendo suporte de produção, né? Tá? Algumas áreas, eu particularmente não gosto muito, eu sou crítico do índice H e acho que na saúde coletiva é complicado, porque a gente é uma área que tem uma dinâmica de produção e citação muito diversa, né? Tá? A gente não pode jogar na mesma balaio quem trabalha em epidemiologia, em algumas áreas da epidemiologia, porque tem algumas áreas da epidemiologia que a dinâmica de citação é mais lenta, mas tem algumas áreas que é muito rápida. Por exemplo, hoje quem está trabalhando em epidemiologia genética, epidemiologia molecular, a citação dos artigos é muito rápida. Tá? A gente não pode botar no mesmo balaio com cientistas sociais, que a dinâmica de citação é muito mais, né? O tempo, quando eu digo dinâmica, eu publico e ele passa a ser incorporado, esse trabalho, e ele é citado. É muito mais lenta. E é esperado isso. Isso não é um demérito. Tá? Então, para uma área diversa como a nossa, eu acho que o índice H, que ele é complicado, tá, de usar. Já o indicador ponderado, que é um indicador que compara o parâmetro de citação dentro com quem publica na mesma temática. Então, eu estou comparando o cientista social com os cientistas sociais e etc. Tá? Esse é melhor. A gente usou ele na quadrenal e ele mostrou, né, principalmente para os cursos 6 e 7, uma boa diferenciação. Tá? Mas isso são questões que a gente tem que trazer para discussão. Tá? Né, da avaliação. Quer dizer, como avaliar qualitativamente a produção dos programas. Vamos trabalhar só com produção indicada, né? Vamos ter um indicador mínimo de quantidade no sentido de dizer, bom, um docente permanente deveria produzir pelo menos tantos artigos no quadriênio e um perfil X de periódico, por exemplo, periódicos indexados, né? Tá? Eu acho que é interessante. Bom, percentual de docentes que tem produção em periódicos indexados em bases internacionais, pelo menos X, né? A gente pode trabalhar com uma régua estável, né? Tá? Não estimulando, tá, a produção do mais do mesmo. Tá? A gente necessita, né, reduzir as assimetrias, tá? Mas essa redução das assimetrias é importante ter um foco na qualidade, tá? Porque a gente não é porque eu tenho uma região com menos densidade de programas, tá, que eu vou aprovar qualquer programa lá, tá? Algumas ações têm sido feitas, né? Então, por exemplo, houve uma mudança na matriz de alocação de bolsas, né? Que eu não sei o programa de vocês se foi atingido ou não, tá? Alguns programas 6 e 7 perderam algumas bolsas, tá? Mas poucas, tá? Em compensação, programas localizados em região com menor densidade, com menor IDH, tiveram um importante aumento, o que eu acho que é importante, tá? Claro que o ideal era manter as bolsas dos programas 6 e 7
e alocar novas bolsas para essas regiões, tá? O problema é que o orçamento da CAPES, e aí eu tenho que falar, né, está contingenciado, né? Aparentemente, nós não temos dinheiro para fechar o ano, tá? A informação extraoficial que nós temos é que o orçamento desse ano, tá, que foi aprovado, não cobre a CAPES até o final do ano, tá? Nós estamos tentando aclarar isso no sentido de atuar no, né, em outras fontes políticas, tá, para assegurar o orçamento, tá? Então, mas esse é um debate que a gente necessita ter ainda, né? Tá? Um cuidado, tá? E, e aí, claro, é importante criar novos cursos, a gente tem atuado nisso, né? E a gente tem estimulado algumas ações, né, de solidariedade dos programas, né, tá? No sentido de levarem, né, colaborarem com grupos localizados em regiões com menor densidade de programas para criarem programas lá, né? Por exemplo, foi o que aconteceu, né, lá em Vitória da Conquista, né? Tá? Como também, claro, né, colaborando com grupos que ainda estão em consolidação no sentido de consolidar, né? Então, eventualmente, com aqueles programas que têm só mestrado, a criação de Dinkers pode ser é uma estratégia importante, tá? Né? Bem, pessoal, e uma questão final, tá? A saúde coletiva é um campo interdisciplinar, mas não interprofissional. Tá? Eu acho que isso é importante a gente lembrar sempre, tá? É extremamente importante dialogar e colaborar com outros campos do conhecimento, com outras áreas, tá? Inclusive fora da ciência da vida. Tá? Mas a gente precisa deixar clara a delimitação do nosso objeto de pesquisa. Tá? E nem tudo que envolve saúde é saúde coletiva. Tá? E aí eu vou citar alguns exemplos. Assim, teve uma PCN, tá? Que a gente recusou uma proposta que era claramente clínica. Tá? E aí, no recurso, a instituição diz, não, mas isso aqui está no SUS. E se está no SUS, é saúde coletiva. Não. Tá? Não. Né? A Elis está vendo agora nos eventos, né, Elis? Tá? Alguns eventos que não tem nada a ver com saúde coletiva, tá? E o pessoal está pedindo recurso na saúde coletiva. Então, isso, né, eu brinco muito com a Helene, né? Que eu me sinto, às vezes, tendo que estar toda hora relembrando as pessoas do que é saúde coletiva, meio que o fiscal, né? A polícia da língua, né? Me lembrou o Canadá, né? Quebec, quando tinha a polícia da língua que ficava controlando se o pessoal seguia a regulação de ter em francês os textos maiores do que em inglês, não sei o que, né? Tá? Mas é necessário isso, tá? É necessário, tá? Até como, né? De um lado, a gente tem, é importante dialogar com outras áreas para nossa área crescer, tá? Mas é importante também não esquecer o nosso objeto. O que é o nosso objeto de pesquisa, tá? E era isso. Poxa, muito bom, prof. Feliz mesmo de ver, né? Eu acho que chega a dar orgulho na gente de ver como a área conseguiu progredir e a gente agora emendou uma década boa no início dos anos 2000 e depois de 2015 para cá pegou uma virada ruim, né? Assim, não tem sido fácil, eu acho que esse foi só subida, né? Bem, eu acho que É, podemos abrir para as perguntas. sim, sim. Na verdade, Vamos lá, Rafael, né? tem um estudo da área de economia, né? O coordenador da área de economia tem um estudo. Ele conseguiu a série histórica só a partir de 2014, né? Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais para trás, ia pegar a queda maior, né? A alocação de recursos, tanto para bolsas, tá? Quanto para educação básica, só cai de 2014 para cá, né?